Salmo 91, verso 9. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Está escrito assim: pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vamos ler aqui juntos os 3 versículos, todos em voz alta. Vamos lá, a partir do 9 até o 11. 1, 2, 3, vamos lá. Pois disseste do Altíssimo, nenhum mal, porque aos teus anjos, para que te guardem em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos. Ele é Senhor. Amados, na Bíblia NBV, verso 9 diz assim: tudo acontecerá porque você disse, o Senhor é minha proteção. O Altíssimo é minha morada segura. Veja que nesse versículo 9, verso 9, é Deus dizendo, é Deus falando, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Esse verso 9 é Deus lembrando o que você falou no verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Então você veja aqui nesse versículo, nesse pequeno verso, ele está afirmando, dizendo, olha, eu estou aqui te dizendo que nenhuma dessas coisas que eu vou te falar agora vai vir sobre a tua vida, porque você está dizendo que quem é a tua morada, em quem você se refugia, é no Senhor. Você não se refugia em si mesmo, em homens, mas em você. Quando você se vê em perigo, Deus está dizendo assim, você tem eu como tua morada. Ou seja, eu me escondo em ti quando eu estou no meio de um perigo, ou eu estou percebendo que alguma coisa vem contra a minha vida. Então Deus está lembrando eu e você aqui esta noite, que vem acompanhando desde o verso 1, que Deus está dando testemunho do que o salmista diz no verso 1. Quando eu tenho Deus como meu refúgio e a minha morada, aquilo Ele está dizendo para mim e para você, olha, eu e você estamos sujeitos sim a passar por uma situação de perigo, estar em perigo e viver em perigo. Só que quando nós temos o Senhor na nossa vida como primazia, Ele é nosso Deus, Ele é meu Senhor, posso estar passando o que for, mas Ele é minha morada, é nele que eu me escondo, é nele que eu me refugio, é nele que eu encontro segurança. Quantos que nesta hora estão se vendo em perigo, não se refugiam em Deus, vai se refugiar em outra coisa, sai da igreja,
sai da presença de Deus, perde a graça por coisas pequenas. Queridos, prestem bem atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu aprendi com o meu Senhor, nada acontece sem a permissão dele. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Se Jesus permitiu os demônios entrar numa manada de porcos, ele permitiu. Porque nem nos porcos, os demônios poderiam entrar. Nem nos porcos, os demônios poderiam entrar. Então, se alguma coisa acontece comigo, com você, alguma coisa vem contra, alguma coisa acontece que te entristece, querido, primeira coisa que eu te falo, não fica reclamando. Não faz escândalo. Não perca a cabeça. Não fica falando besteira. Não fica falando coisas que não deve. Se Deus fecha uma porta, fechou e acabou. Veja o que o pastor disse aqui. Em Provérbios 21, versículo 1. Deus, ele muda o coração do rei, assim como se muda o curso do rio. O curso do rio não muda. Ele desce em linha reta. Mas quando ele pega curvas, ele vai mudar aquele curso. É a mesma coisa a Deus. Se ele quiser, ele muda o coração de quem ele quiser por causa de você. Mas se ele também quiser permitir que o coração de alguém endureça, vai endurecer. Porque o de Faraó foi ele que endureceu, para que aquele povo tivesse livramento. Só que quando nós estamos em situação de perigo, não é muitas vezes o que fazemos. Será que Deus está dando testemunho de mim e de você hoje, que dizendo assim, olha aí, este é meu servo. Sempre quando ele está em situação de perigo, de ameaça, eu continuo sendo o refúgio dele. Eu continuo sendo a morada dele. Será que Deus, olhando para mim e para você, numa situação que vocês possam estar passando justamente hoje, ou passou ontem, ou seja, qual dia, será que Deus olharia para mim e dissesse, olha o Florival, realmente Florival é alguém que tem eu na sua vida como seu refúgio e morada? Seria muito bom Deus dar esse testemunho de nós. E quando ele fala que quando nós temos o Senhor como refúgio e morada, aí ele vai dizer, aí eu te garanto que nenhum mal vai te sucederá, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Espera aí. Quando ele fala aqui, te sucederá, ele está dizendo assim, olha, o mal não vai te apanhar de surpresa. E quando ele fala tenda, ele está falando lar, família. Quem tem família aqui? Então quando ele está dizendo assim, olha, nenhuma praga vai chegar à tua casa. Então quer dizer que tem algo direcionado para a minha casa. Certo? Tem algo que o inimigo fica mirando a tua casa todos os dias. Pode ser uma praga que alguém encomendou, pode ser uma praga que alguém disse, manda para lá, aí Deus está dizendo, pode até tentar, mas não vai conseguir, porque ele está na minha morada. Ele está se refugiando em mim. Quem está aqui comigo? Quando ele fala que nada vai nos pegar de surpresa, Deus não é pego de surpresa. Eu e você podemos até ser. Mas quando ele fala, nenhum mal te sucederá, Deus está dizendo assim, olha, Deus pode te livrar de perigos que vêm. Deus pode livrar eu e você dentro do perigo. Nos livra, o perigo nem chega na nossa vida, mas Deus pode nos livrar no perigo, como livrou uma irmã que contou quarta-feira aqui um testemunho, que ela estava com o carro na Dutra, ela estava acompanhando, não lembro quem era, uma pessoa que estava dirigindo, e de repente
A pessoa da frente fez uma barbeiragem, ela teve que frear bruscamente, quem estava atrás bateu na traseira, que o carro até levantou. E no banco traseiro tinha um bebezinho numa cadeirinha e ainda as filhas. E o bebê estava dormindo e continuou dormindo. Quer dizer, o carro amassou, mas quem estava dentro foi livre do perigo. Por quê? Deus é meu refúgio e minha morada. Fala assim comigo, Ele é meu refúgio, é minha morada. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus livrou eles do perigo? Sim ou não? Não. Deus livrou eles dentro da fornalha. Dentro da fornalha Jesus aparece como o quarto homem. Você não entendeu? Preste bem atenção. Jesus poderia ter livrado os três do perigo, sim ou não? Sim, se Ele quisesse, livraria, como já livrou eu e você de tantos perigos. Mas quantas vezes nós estávamos no meio de um furacão, de uma tempestade, olhando para mim e para você, está dizendo, agora eu não consigo. Aí Deus faz o quê? Te livra, te tira do perigo. Levanta a sua mão bem alto. Se você está vivendo um momento para você que é perigo, que parece que tudo está indo água abaixo, Deus está dizendo para mim e para você, vou te livrar esta noite. Deus livrou. Como Deus nos livra de tantas situações e surpresas que podemos passar. Agora, existem situações que também nós estamos passando, que Deus permite você entrar, para que você passe a entender quem Ele é na sua vida. Passamos realmente a reconhecê-lo que Ele é Deus. E nós não somos nada sem Ele. Então Deus pode livrar você do perigo, pode livrar dentro do perigo, mas através de uma tribulação que você está passando, depois dela, vem uma vitória muito grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu dar um exemplo aqui de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou 3 vezes. Para que o Senhor tirasse dele, se possível, aquele espinho que está na sua carne. 3 vezes. Ele orou 3, e na terceira vez, o Senhor aparece para ele e disse assim, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Jesus está querendo dizer para Paulo? Quer dizer, você está passando um momento de tempestade na tua vida, um momento desafiador, e de repente Jesus fala para você assim, não vou falar o nome aqui, porque senão alguém vai pensar, ai, será que eu vou passar uma luta? Então não vou falar o nome de ninguém, nem vou tentar dizer um nome aqui, senão vai falar assim, tá vendo, sou eu, revelou meu nome. Não estou revelando o nome de ninguém. Não sei nem o número do seu RG. Ó, veja bem. O que Jesus... Veja bem, você faz uma oração pedindo para Jesus te livrar do espinho, de uma situação. E Jesus olha para você e fala assim, olha, meu filho, minha filha, a minha graça é o suficiente para você. Aí você ia dar um glória. Você fala assim, Jesus, não deixa meu casamento acabar, que está quase acabando. Aí Jesus fala assim, minha filha, a minha graça basta nesse casamento. Você ia dar glória? Você está precisando de uma provisão para ontem. E Jesus fala assim, olha, a minha graça te basta. Você ia dar glória? Você está passando por um momento desafiador da sua vida que muitos não te entendem, depressão, crise de ansiedade. Aí você fala assim, Jesus me cura de uma depressão. E Jesus chega para você e fala assim, eu não vou tirar esse espinho da tua carne, mas eu falo para você que a minha graça te basta. Você fala assim, mas Jesus, eu estou pedindo para ser curado, eu não aguento mais. Aí você fala, a minha graça te basta.
Grite comigo: a minha graça te basta. O que Jesus queria dizer para Paulo, quer dizer para você? Tem momentos na minha vida e na sua vida que esse mal tenta às vezes querer nos pegar de surpresa, seja qual for a situação. Jesus está dizendo: tem momentos que eu não vou tirar você no meio do perigo, você vai vencer o perigo. Então esta graça que Jesus estava dizendo para Paulo é: Paulo, eu não vou tirar o espinho, porém através da minha graça você vai vencer o espinho que está em você. E eu te pergunto, qual é o maior testemunho? É um casamento que acaba, ou você ir até o fim, chegar lá e falar assim: olha, eu venci, superei, pensei que não ia aguentar, mas a graça de Deus me sustentou todo este tempo. Então veja bem, você pode ter entrado aqui hoje sem resposta ao que você está vivendo. E quando muitos falam: olha, irmão, como é que você está? Só a graça. Graças a Deus, então. Quem tem... Não levanta a mão, não. Quem tem esse costume de falar só a graça? Então, se você fala que está só a graça, então está jóia. Porque você está sendo sustentado pela graça. Está vendo um pouco aleluia e um pouco glória? Mas se eu falar para você que você vai dar um testemunho que você venceu tudo que você está vivendo até hoje, por que você venceu? Fala assim comigo: foi pela graça. Você pode dizer mais forte? É pela graça que eu vou ter a minha vitória. Porque muitos estão acostumados a ver você desistir, muitos estão acostumados a ver você pular fora do barco, muitos estão acostumados a você largar tudo. Só que Jesus está dizendo para mim e para você: agora vai ser diferente. O meu poder vai se aperfeiçoar nesse momento que você está fraco da carne. Você não tem mais o que fazer. Agora eu venho te dizer: sabe como que você vai vencer? É pela minha graça. A minha graça. Eu sinto Deus aqui nesta palavra. Vão te perguntar como que você conseguiu, e você vai dizer o quê? Pela graça. Diga comigo: pela graça. Agora veja, o Senhor está dizendo aqui: nenhum mal sucederá a você. Ou seja, nenhum mal vai chegar até você, nenhum mal vai te pegar de surpresa, nenhuma praga vai bater na sua tenda. Então Deus, Ele nos livra dos perigos. Mas uma coisa interessante é praga. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tem tanta gente que tem medo dessa palavra praga. Lançaram uma praga, rogaram praga, fizeram algo ruim contra a minha vida. Uma pessoa que mexe com os negócios olhou para mim e falou tal coisa. Pronto. Ô irmão, quem você é? Quem você é no reino de Deus? Aqui está dizendo assim: olha, quem está no meu, eu tenho ele como na minha vida, tem eu na sua vida como refúgio e morada, praga nenhuma vai chegar à sua casa, à sua família. Escute aqui, em Provérbios 26, verso 2, no início diz assim: uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Eu estou lendo na Bíblia NBV. A sua Bíblia pode ser maldição sem causa, pode estar na parte B desse versículo, versículo 2 de Provérbios 26. Maldição sem causa não se cumpre, ou uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Bom, aqui já está uma pequena resposta, o que pode ser dito no domingo, que nós vamos começar a conferência. Então, a maldição, ela se cumpre quando tem uma causa. Fala assim comigo: quando tem uma causa. Se não tem causa, é bate e volta. É perder tempo lançar contra você. Mas,
Se você é uma pessoa que tem brecha na sua vida, a brecha pode estar na boca, do que você fala. A brecha pode o que você, seu pensamento. Ou seja, a brecha pode estar aqui dentro da tua alma. Uma ferida, não perdoa ninguém, tem mágoa de todo mundo, tem raiva. Então tem pessoas que ela está vulnerável, literalmente, para que esta praga chegue até ela. Chegue literalmente na vida dela e pegue. É uma maldição. Então uma maldição, podem querer lançar na minha vida? Podem sim. Mas a questão é, como que está a minha vida? Se minha vida está no refúgio que é o Senhor, e eu estou na morada dele, ela não vai chegar na minha vida. Fala assim comigo, não chega na minha vida. Você tem família? Através de você, você sabia que você, que representa a tua casa, se você der abertura, entra lá dentro? Ah, está repreendido em nome de Jesus. Tudo bem, pode repreender. Mas se você não vigiar, é porta aberta para entrar. Deixa eu te dar um exemplo aqui de praga. Vamos falar da última praga, a 10ª do Egito. O que Deus falou para Moisés? Pega um cordeiro, sem defeito, pega o sangue, e vocês vão passar nos umbrais das portas. Aonde tiver o sangue em cima dos umbrais, quando passar o anjo destruidor, o anjo da morte, e aonde tiver marcado com esse sangue, ele vai passar direto. Porque haverá morte de primogênitos aonde não tiver a marca na porta da casa. Então todos os hebreus, eles pegaram, através de Moisés, e passaram o sangue nos umbrais. E quando veio a noite, aconteceu um clamor dentro do Egito de morte de primogênitos naquele lugar. Era uma praga. E chegou e entrou dentro da casa. E muitos primogênitos foram mortos, inclusive de Faraó. Não teve mais sucessor. Porque Faraó, ele desafiou o poder de Deus. Ele brincou com o poder de Deus. Ele achou, ele até dizia, quem é esse Deus? E ainda existem pessoas que duvidam do poder de Deus. Que duvidam do mundo espiritual, que isso literalmente existe. Não é porque eu estou na igreja, pronto, está tudo resolvido a minha vida, acabou. Depende quem eu sou lá fora. Aqui você aprende. Lá você pratica. Vou falar de novo. Aqui nós estamos aprendendo. Lá fora eu vou praticar. Então minha casa está guardada. Você veja que o sangue representa o sangue de quem? De Cristo. Se tinha a marca na porta do sangue, esse demônio passaria, esse anjo da morte, ele passaria sem mexer. Então se a minha casa está coberta com o sangue do cordeiro, esse mal não passa nem na porta de casa. Vou falar de novo, essa praga não entra nem dentro de casa. Por quê? Porque a minha casa está marcada com o sangue de Jesus. Fala assim comigo, a minha casa, o meu lar, minha família está marcada com o sangue do Cordeiro. Agora veja, o que estava acontecendo ali? O que nós aprendemos com esta praga dos primogênitos, a 10ª praga? Primeira coisa, morte espiritual. Para os dias de hoje, morte espiritual dentro de casa. Quantas famílias espiritualmente falando estão mortas? Não tem vida lá dentro. Não tem altar. Mas só que
Aquele anjo entrou, causando essa destruição. E uma outra coisa que eu aprendo nessa praga dos primogênitos: perdas emocionais. Quantas pessoas que estão emocionalmente destruídas. E Deus está dizendo assim: esta praga não vai chegar na tua tenda. Porque teve perdas dentro de casa que mexeu com o emocional. Quantas coisas tentam mexer com o emocional de alguém dentro do lar. E quando Deus, ele avisa Moisés que ele ia fazer isto, Faraó não deu nem ouvido. E aí é onde eu entendo em Provérbios 16, 18, que o orgulho leva a pessoa à destruição. Eu sou eu consigo, eu posso. Se eu não tiver minha família debaixo deste refúgio de Deus, esta morada, a minha casa está vulnerável. Eu posso dar banho de azeite na minha casa, mas se eu que estou lá dentro não tenho vida com Deus, eu não estou me preocupando em cobrir a minha casa de oração, é como se eu estivesse dormindo com a porta aberta. Eu coloco cerca elétrica na minha casa, mas durmo com a porta aberta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O mundo espiritual existe. Todos os dias o diabo ele fica mandando essa praga na casa de alguém, tentando acertar alguém. Mas acertar quem? Principalmente aqueles que são do Senhor. Principalmente, existem pessoas que estão vivendo uma vida dupla. Ela não entende o que é, ela não sabe discernir o que é certo e errado. Para ela o errado está certo e o certo está errado. Está uma confusão na vida dela, ela não entende esse negócio. A vida não anda, a vida não sai do lugar, é só pancada, 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 sempre ali. E ela não está entendendo, e Deus está dizendo a você: olha, não é minha intenção que esta praga entre na sua casa, entre na sua vida, toque em você. Só que você precisa fazer uma coisa. Você precisa quebrar esse orgulho que está dentro de você e se render à vontade do Senhor. Claro, pode ser que esta mensagem aqui não está arrancando glória de você, mas está levando você a fazer uma reflexão: quem é você? Nós estamos falando de algo espiritual aqui. Nós vamos ver uma outra praga que nós chamamos, para nós fecharmos esse verso aqui, uma outra praga, é uma praga terrível, que veio sobre o Egito, se chama praga das rãs. Êxodo capítulo 8, do 1 ao 15. E esta praga, pensa bem, não deixava o povo comer, porque aquelas rãs veio de um monte, gente. Imagina você, mulheres, abrindo o micro-ondas para poder esquentar a comida, está cheio de rã dentro. Mulheres, imagina você abrindo o forno para fazer aquele bolo e começa a pular um monte de rã dentro, para fora, quer dizer. Hein, amor? Coisa linda, né? E aquelas rãs grudam em você assim, aquele negócio gelado gruda no teu pescoço. Esta praga fazia uma outra coisa, me pergunte o que. Isso é um judeu contando, tá? O povo não conseguia dormir por causa dessa praga da rã. Eles não dormiam, não tinham paz. Quer dizer, não podiam comer, não podiam dormir, e uma outra coisa que eles não conseguiam fazer: tomar banho. Era impossível eles entrar no rio e tomar banho, porque existia o quê? A praga da rã. E diz que quando eles andavam pelas ruas, tinha um monte de rã pisada pelos pés das pessoas e pelos carros que passavam de cavalos. Eram amassadas. Então, além de tudo, o cheiro que existia dentro daquele território devido a esta praga. Então a praga da rã, o que ela simboliza? Isso é um demônio.
Eu não estou chamando a rã de demônio, tá, gente? Eu estou dizendo... A gente vai falar, vai ver rã na rua, sai demônio. Mas isso não, irmão. Eu estou trazendo uma revelação para o mundo espiritual. Essa praga da rã fala de sujeira, imundície. Se aonde pisasse tinha rã esmagada, então é sujeira, imundície. Tem gente que não gosta de organização. Tem gente que não gosta de limpar nada. Quando chega na casa da pessoa, ela fala assim, não olha não, daqui a pouco eu esqueci de limpar. A pia não tem mais, porque é tanto prato que não lava mais. O que o inimigo gosta, esse demônio, é bagunça. Diga comigo, ele gosta de bagunça. Olha para o teu irmão e fala assim, você é bagunçado. Deixa eu falar. Veja só. Se este pecado, se essa praga, ela representa no mundo espiritual sujeira, causa problemas dentro de casa, principalmente no lar, essa praga também representa o mundo espiritual, são demônios que possam estar tendo um livre acesso na casa de alguém. Reparem para você ver quando nós vamos mudar de uma casa para outra. Quanta coisa a gente joga fora. Sim ou não? Quanta coisa você joga fora. Agora vamos dizer, quanta sujeira você está acumulando neste coração. Quanto lixo você está acumulando nesta mente. E Jesus está dizendo para você hoje, que Ele está dizendo para mim que esta praga não pode chegar à minha tenda. Ainda que chegue, não entra. Esta praga, só para fechar aqui, nós chamamos ela a praga do amanhã. Por que praga do amanhã? Porque quando disseram para Faraós, Moisés disse para Faraós se arrepender, ele falou assim, amanhã. Tem tanta gente que está tendo oportunidade de conservar, mudar a sua vida. Ele fala, amanhã. E essa praga está tendo acesso, mas você vai parar de deixar para amanhã. É hoje, é agora. Tem coisa grande para acontecer na tua vida. Fala comigo assim, é hoje, é agora. Você pode glorificar o Senhor? Hoje você vai pedir para Deus afastar toda a rã da sua vida. Veja, versículo 11. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus... Vamos ler bem juntos? Vamos ler juntos o versículo 11. Porque os seus anjos, a teu, em todos os teus caminhos. Vamos dizer aqui, peraí, preste atenção, bem rápido. Veja só, nós podemos adorar anjo? Anjo é para ser adorado? Se aparecer um anjo diante de você, o que você faz? Você sai correndo? E como que eu sei que se um anjo aparecer para mim? Bom, se aparecer um anjo para você no meio de uma noite, pode ser que se apareça de uma forma humana. Pode ser que você fale assim, nossa, apóstolo, eu sonhei com você, que você me trazia uma palavra de vitória no sonho. Mas pode ser que foi um anjo que falou com você ali no sonho. Agora você veja aqui, a Bíblia diz sobre anjo, eles não aceitam adoração. Quem adora anjo está errando, porque nós não fomos feitos para adorar anjo, somente o Senhor. Quer um exemplo? Bíblia, Apocalipse 19:10. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo.
Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos, que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Apocalipse 22, do 8 ao 9. Quando vi, eu caí aos pés do anjo, e ele disse: não faça isso, eu não posso ser adorado. Os anjos são velozes. Diz que Daniel 9:21, quando eu tive uma visão, veio depressa na hora do sacrifício da tarde. Então quando eu falo assim, Senhor, porque anjo não é onipresente, que é onipresente é o Senhor, é Deus. Mas quando eu dou ordem aos teus anjos para chegar, Senhor, manda teu anjo aqui, é rápido, é coisa assim que eu não sei dizer a velocidade para você. E quando Daniel teve a visão, um anjo rapidamente chegou. Jesus, ele fala em Mateus 26:53 da velocidade do anjo. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria ao menos nesse mesmo instante. Agora, eu pedi e já está aqui. Hebreus 1:14. São anjos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui que é salvo? Só isto? Está em dúvida? Espera aí, vou perguntar de novo. Me assustei agora, Jesus. Eu vou fazer apelo no final. Quem aqui é salvo vai morar no céu? Levanta a sua mão. Então quando você fala assim, Senhor, envia um anjo, grita bem alto: Senhor, envia um anjo em nome de Jesus. Naquele instante, chega o anjo. E aqui o salmista está dizendo aqui, olha, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. Anjos são seres criados antes da fundação do mundo. Antes, fala assim comigo, são seres criados. Antes de criar o mundo, o Senhor criou os anjos. Não fez um por um, fez de uma vez só. Milhares e milhares e milhares de anjos. Então eles existem antes da fundação do mundo. São seres espirituais, mas eles podem também tomar a forma de humanos. Me dá um exemplo. Lembra de Abraão? Foi Deus e 2 anjos visitar Abraão no maior calor do dia. Esse é pentecostal. Veja, de repente é um anjo que está visitando a tua casa e você manda embora. De repente você está na rua, tem alguém, um mendigo falando com você, e às vezes é um anjo falando ali em forma humana, e você xinga, mesmo que você não possa ajudar com alguma coisa. Se no tempo de Abraão um anjo tomou uma forma humana, então isso pode acontecer. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Anjos, para ele não existe obstáculo físico, parede, porta, para que ele possa entrar, porque ele é um ser espiritual. Lembra Jesus, quando ele ressuscitou ao 3º dia, quando ele chega na casa onde estavam alguns dos discípulos desesperados com medo, ele entrou naquela casa de porta fechada. Ele diz: a paz seja convosco. Então não se preocupe, ainda que tenha um batalhão de demônios cercando ao redor da tua casa, mas não impede de Deus mandar um anjo na tua casa. Um anjo só matou um exército de 185 mil homens. Um anjo. Então um anjo faz um estrago que você não tem tamanho. Um anjo anda até no fogo, se tiver fogo em algum lugar. Escute, anjo
é seres poderosos. Não é como você vê por aí, aquela asinha voando. 2 Pedro 2,11, já os anjos muito maiores em poder e em força. Os anjos são poderosos. Só que o poder que Deus dá ao anjo é limitado. Os anjos estão debaixo da ordem de Deus. Então, se eu estou aqui, olha, o Senhor é meu refúgio, e fizeste o Altíssimo a tua morada, nenhum mal vai chegar, e nenhuma praga vai chegar à tua terra, nenhum mal vai te pegar de surpresa, e nenhuma praga vai chegar na tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Lembra só, um anjo, 2 anjos foram avisar Ló que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. É interessante que para Abraão foi Deus e 2 anjos. Para Ló foi só 2 anjos avisar: Sodoma vai ser destruído. No entanto, que os sodomitas daquela época, aqueles homens, queriam aqueles homens que estavam dentro da casa de Ló, que pensavam que era uma visita. Então eles enxergaram quem estava lá dentro. Eles tomaram uma forma humana, literalmente, quando entraram na casa de Ló. Porque, no entanto, eles queriam... Vocês sabem o que eu estou falando. Quem entendeu? Tem que tomar cuidado para falar. Mas é isso que eles queriam com aqueles homens. Por isso que Sodoma ia ser destruída. E foi através desses 2 anjos. Agora escute. Nós não estamos falando de um ser qualquer. Nós estamos falando de um ser que é poderoso, que foi criado por Deus. Não é para ser adorado por nós. Estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não tem exército, tamanho de exército que impede este anjo. Não tem porta fechada, não tem parede que impeça do anjo entrar. Então, de repente, se você está aqui comigo pregando, ouvindo a palavra de Deus, pode ser que tenha neste momento uma ordem de Deus, está dizendo assim: vai lá, cerca a redenção plena, cerca aquele lugar e também a casa de cada um que está lá dentro. Vai lá também, cerca a casa dele agora lá, glória a Deus e aleluia, para que nenhum mal vai chegar lá, para que te guarde em todos os teus caminhos. Posso ouvir um amém? Olha para o teu irmão e fala assim, quando você fala, Senhor envia um anjo, na mesma hora, o Senhor envia um anjo. Mas o anjo vai guardar os caminhos de quem tem ele como morada, o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que quando você sair daqui, vai um batalhão de anjos cercando a sua vida. Pode ter certeza disso. Vamos ficar de pé. Glorifica Jesus. Glorifica o Senhor.